O novo Pacto para as Migrações, aprovado por uma curta margem no Parlamento Europeu há cerca de um mês e ainda à espera de passar pelo Conselho da UE, enfrenta críticas desde o primeiro momento em que começou a ser discutido. E essas críticas chegam da direita e da esquerda. Para uns, este novo acordo, que tenta regulamentar as migrações dentro da União Europeia, não vai tão longe como devia para tentar travar as chegadas de migrantes. Para outros, este pacto mata, tal como ouvimos no som que abre este episódio e que foi gravado no Parlamento Europeu. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou Ana França, jornalista dessa secção, e hoje vamos falar de imigração, emigração, refugiados e dos mitos que se desenvolveram nos últimos anos à volta destes fenómenos. Não podemos negar que o tema está na agenda e as eleições europeias também estão muito literalmente na agenda. Realizam-se de 6 a 9 de junho e vão eleger 720 deputados para o Parlamento Europeu, que representam cerca de 450 milhões de pessoas que vivem na União Europeia. De um ponto de vista empírico, parece que estamos sempre a ouvir falar de migrações, barcos constantemente a chegar à Itália, campos de refugiados sem lei no norte de França, fotografias de pessoas em fila à espera de conseguir uma entrevista para asilo. Porém, o último Eurobarómetro mostra que a crise migratória não aparece entre as primeiras 5 preocupações dos europeus para estas eleições. E há um outro estudo do Conselho Europeu de Relações Internacionais que diz que a imigração está a ser sobrevalorizada, já que só 15% dos cidadãos dos 12 países inquiridos nesse estudo veem a imigração como a principal crise da última década, em comparação com os 21% que selecionam antes os problemas económicos ou os 19% que apontam a pandemia de Covid-19 como o maior problema da última década. Para nos ajudar a entender este fenómeno complexo, hoje temos connosco a Susana Fresh, correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas, que acompanha a política europeia e tem escrito sobre o novo pacto e as discussões que ele tem gerado, e Helder Gomes, jornalista da secção de internacional do Expresso, que acompanha também temas europeus e recentemente conduziu uma entrevista com um académico que desmonta alguns dos mitos acerca do tema que trata hoje o nosso podcast. Este episódio conta com a sonoplastia de Gustavo Carvalho. Olá aos dois, obrigada por estarem connosco. Olá. Olá, como estão? Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E Susana, vou começar por ti, que estás aí em Bruxelas. Vou-te perguntar se nos podes começar por explicar em linhas gerais o que é que este pacto vem mudar na lei europeia de migrações, porque algumas leis de recepção de refugiados são diferentes de país para país, cada país escolhe, através dos seus governos, as suas leis, mas há coisas que são ou irão ser regras que poderão afetar todos os Estados-membros quando este acordo finalmente for aprovado. O que é que muda? Portanto, uma das coisas que este novo Pacto das Migrações tenta fazer é uniformizar as regras e as condições de recepção dos requerentes de asilo para evitar precisamente aquilo que tu referias na tua pergunta em relação àquilo que existe atualmente, às diferenças que existem entre os vários Estados-membros. E também criar aqui um enquadramento que seja mais justo, mais eficaz e de permitir que seja adaptado aos vários países, sobretudo aos chamados países da linha da frente, que é onde chegam mais requerentes de asilo, a Itália, a Grécia, a Malta, portanto os países que mais têm pedido por mudanças na política de asilo. Agora há uma coisa que não muda e que é importante perceber isto, porque muitas vezes estes países, e durante os últimos anos, sobretudo desde a crise de 2015, que estes países se queixavam desta regra de que quem trata dos pedidos de asilo é o primeiro país onde os migrantes ou os refugiados entram. Houve várias tentativas de mudar esta lógica, mas esta lógica não muda. Portanto, quem continua a ter que tratar destas pessoas é de facto o país que os recebe em primeiro lugar, o país onde elas entram na União Europeia pela primeira vez. Agora, claro que o grande objetivo é evitar movimentos secundários, portanto a ida para países como a Alemanha, os países nórdicos, a Suécia, a França, portanto há uma lógica de também tentar isso. Mas eu acho que sobretudo há aqui um foco muito importante que é, e esta é a grande lógica, pelo menos do meu ponto de vista, portanto colocar o foco
desde logo em acelerar os procedimentos de asilo, tornar tudo mais rápido, mas com o objetivo último de aqueles que não tiverem direito a ficar serem mais rapidamente enviados ou devolvidos, seja ao país de origem, seja a um país terceiro considerado seguro. Penso que esta implementação do que é um país seguro ainda não se percebeu muito bem como é que vai ser, mas desde que haja uma ligação provada entre essa pessoa que entra, não tem direito a ficar, e um país terceiro considerado seguro, mesmo que não seja o seu país de origem, possa ser mais rapidamente devolvida. Não é? Eu não quero dizer recambiada, porque parece um bocadinho duro, mas às vezes parece que é um pouco essa a lógica. E o que é que são países seguros? Nós podemos perceber o que é que são países seguros dentro da União Europeia, dentro da Europa como continente, ali nos Balcãs ou o que seja, mas claro que os países de origem destas pessoas, muitos deles, é literalmente impossível, não há voos, não há voos para a Síria, não se recambia ninguém, acho eu, não é? Para o Afeganistão, ou talvez para a Turquia, para a Síria, ou assim. Sim, para a Síria não será o melhor exemplo, não é? Mas, por exemplo, essa foi uma questão colocada a Ursula von der Leyen quando da última cimeira do Partido Popular Europeu na Roménia, em Bucareste, quando aprovaram o manifesto do partido, e na altura o manifesto foi bastante polémico porque para além do PPE querer, obviamente o PPE votou a favor deste novo pacto, mas o que o PPE gostaria e o que propõe no manifesto para os próximos 5 anos é até ir mais longe. E é não só travar a entrada de migrantes, mas também travar a entrada de requerentes de asilo, porque à partida um requerente de asilo, há aquela lógica do não refoulement, não é? Nós não podemos mandar para trás uma pessoa que tem direito ao asilo. Exato. Mas o PPE o que propõe, não é obviamente contrariar a prática do não refoulement, mas o que propõe é uma espécie é replicar um pouco aquela lógica que vimos agora recentemente no Reino Unido, o modelo Ruanda, e portanto fazer acordos com países terceiros, seguros, não é? Mais uma vez estamos na lógica dos países, para que esses países possam receber requerentes de asilo e tratar aí os seus processos. Isso não está atualmente no pacto, porque o pacto o que permite é, numa lógica de retorno, ou seja, estamos a falar de pessoas que já se comprovou que são migrantes económicos, não são refugiados, que possam ser enviados para esses países terceiros seguros com os quais têm ligação. Sim. Mas não está no pacto mandar pessoas que ainda estão à espera de uma decisão para países terceiros seguros. Isso era todo um outro podcast, ou seja, tipo, essa questão de se tu deverias ou não contratualizar a tua gestão de migrações e fronteiras com países uma espécie terceiros. De outsourcing, não é? Sim. Um outsourcing de refugiados. Sim, mas só para processamento de asilo. Em relação à tua pergunta, é que von der Leyen, precisamente em Bucareste, foi questionada pelos jornalistas e dizer, então, mas que países terceiros seguros serão estes com os quais a União Europeia poderia fazer acordos para enviar, e ela não responde. Pois. E, portanto, não há uma resposta para isso. Não há uma resposta que países terceiros seguros são estes para enviar requerentes de asilo. Obviamente, a lógica, existe obviamente países terceiros seguros para enviar os países, obviamente seriam, enfim, estou a pensar na Tunísia, com quem recentemente a União Europeia fez um acordo, mas enfim, eu acho que a grande questão agora, e o diabo está onde? Na implementação. Claro. Eu acho que nós só vamos perceber se este pacto é bom, mau ou menos bom ou menos mau, quando realmente começar a ser implementado. Deixa-me só perguntar, tu estás aí, não é? Nos corredores da UE, onde essas coisas se discutem, isto é muito falado, esta questão das migrações, dos migrantes económicos diferentes dos refugiados. Há uma percepção de que as pessoas podem votar nestas eleições com esse assunto em mente? Parece-me que pelo menos a direita acha que isso pode dar votos, porque senão o Partido Popular Europeu, estou aqui a falar do centro-direita, senão o PPE não teria incluído esta questão. Como eu disse, a proposta deles até vai mais além do que está no pacto, senão não teria incluído no manifesto, parece-me. Mais uma vez, acho que Ursula von der Leyen, candidata novamente a Presidente da Comissão Europeia, o que nos parece é que obviamente ela em Bucareste teve que abraçar este manifesto, mas mostrou também muito incómodo, porque ela própria sabe que isto depois não será fácil no Parlamento Europeu. Ainda não sabemos qual será o seu novo figurino. Desenho, sim, exato. É? Mas são questões muito complicadas. Também há outra coisa engraçada, que é durante anos este era o
pacto, ou era a legislação em que ninguém queria tocar, nenhuma presidência queria tocar, porque toda a gente tinha a noção de que isto não era muito difícil resolver este problema, gerava, é naturalmente um tema que polariza, não é? Que cria aqui muitas divergências, e depois finalmente a presidência espanhola conseguiu desbloquear isto, e desbloqueou isto tratando com um assunto de maioria qualificada, não é? Portanto, Certo. em vez de andarmos a tentar encontrar um pacto que agradasse a todos, portanto, que fosse decidido por unanimidade, aplicou-se a regra, que era a regra que realmente devia ter sido aplicada desde o início, que era a da maioria qualificada, e a coisa desbloqueou. E pronto, Estamos à espera do Conselho da UE, não sei ainda. Sim, agora estamos à espera para saber, mas eu, enfim, ainda há pouco perguntava em que pé é que isto estava. Não me parece que haja grande problema em aprovar isto na próxima reunião de ministros das Finanças rapidamente e sem grande problema, mesmo que a Polónia ou que a Hungria não estejam e não estão de acordo com este pacto, mesmo que votem contra, mais uma vez, não são suficientes para travar esta questão. Certo. Depois, se realmente as pessoas estão, se este é realmente um bom tema de campanha, Pois não sei, vamos falar disso. Hélder, tu já escreveste imenso também sobre a radicalização que vem desta obsessão com a imigração, populismos, e recentemente entrevistaste um sociólogo neerlandês, o Hein de Haas, que é uma espécie, não é? O trabalho dele é tipo desfazer mitos na área dos refugiados. E há anos que estuda o tema, e ele começa logo por te dizer uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que é, ao contrário desta narrativa que corre nos meios de comunicação social e nos discursos políticos, que nos poderia levar a crer que estamos a viver um período de migrações em massa, na verdade não estamos. Como se explica então que esta expressão quase tem entrado, é tão normalizada, é usada muitas vezes e em artigos jornalísticos e em discursos, mas afinal não estamos a viver uma onda migratória avassaladora como parece ser o do domínio comum, apesar de não ser real. Como é que nós chegamos aqui? Olha, antes de mais, tu introduziste ou apresentaste o Hein de Haas como uma máquina de desfazer mitos, que é uma descrição bastante feliz. Se o Walter Ugman escreveu A Máquina de Fazer Espanhóis, ele interessa-se neste livro em acionar a máquina de desfazer mitos. E eles são 22, ele desmonta 22 mitos num livro que já agora se intitula Como Funciona Realmente a Migração, e que tem um subtítulo muito certeiro, que é um guia factual sobre a questão que mais divide a política. Ou seja, esta será a questão que mais divide a política, mesmo que não seja a que mais divide os eleitores, ou pelo menos não é a que mais os preocupa a avaliar pelo último Eurobarómetro e também pelo estudo do Conselho Europeu para as Relações Internacionais que começaste por citar no início do episódio. A questão é que políticos de vários quadrantes, e não estou a falar apenas da direita ou da ultradireita, e também vamos aprofundar um bocadinho mais adiante esse posicionamento esquerda-direita, a questão é que há políticos que estão muito interessados neste discurso divisionista do nós e os outros, e conseguindo empolar a questão e até colocando-a no centro do debate político, eles tentam também que ela ganhe uma centralidade no eleitorado, e estão a fazer esse caminho. Vão fazendo, pode demorar algum tempo, mas esse caminho está a ser feito. Quanto à pergunta que fazes sobre uma espécie de mentira repetida várias vezes, que a dada altura já é apresentada ou percepcionada como sendo verdade, esse é mesmo o mito, o primeiro mito do livro, é o de que a migração atingiu o ponto mais alto de todos os tempos. Como é que se explica isto? Bom, a verdade parece interessar pouco aos políticos e, por extensão, também à comunicação social, e aqui temos de fazer o nosso meia-culpa, porque muitas vezes replicamos criticamente esse discurso quase de fim do mundo. Outro dos mitos apontados no livro é o de que os imigrantes roubam postos de trabalho e fazem descer os salários. Eu acho que dizer tal coisa, mesmo que seja do campo da efabulação, tem uma ressonância extraordinária junto de eleitores que já estarão propensos a pensar desse modo, e há que dizê-lo, muitos deles estão em situações precárias de emprego ou até mesmo no desemprego. E é mais simples e até, sei lá, da natureza humana, alinhar numa narrativa facilitista do outro que vem para nos roubar o trabalho. É mais simples apontar o dedo ao outro, mesmo quando o outro vem fazer o trabalho que nós já não queremos fazer e até nos recusamos a fazer, e isso não é de todo um mito, como sabemos, tem sido verificado estudo após estudo,
E sim, claro, o discurso anti-imigração é muito conotado com a direita, e sobretudo com a direita, eventualmente até mais musculada, a ultradireita. Temos também, há aqui uma referência que em conversa na preparação para este podcast tu fazes e que também é explanada no livro, que são os alertas dos sindicatos, normalmente conotados com a esquerda, é certo, mas também usado de direita, naturalmente. E esses alertas de anos passados, de que mais migrantes ou mais imigrantes são sinónimo de menos trabalho para os nativos. Bom, eu acho que isto é uma pescadinha de rabo na boca. É preciso saber para já que trabalhos são esses e avaliar a nossa indisponibilidade para os fazer. Porque é que isso não é explicado às pessoas? Bem, por um lado, eu não gosto muito desta menorização, de uma certa infantilização do eleitorado, porque quando algo não é explicado por via direta às pessoas, também poderá haver um esforço por parte das pessoas para encontrarem essas explicações. Claro. E ferramentas para isso há com fartura, não é? E depois, os políticos muitas vezes escolhem não o fazer, não explicar isto aos seus eleitores potenciais. Eu acredito que seja deliberado, no limite é política pura. Porque, por exemplo, se eu potencialmente ganho mais votos ao distorcer factos relacionados, neste caso, com a imigração, então é justamente isso que eu vou fazer, não é? Na entrevista que eu fiz ao Ain de Haas, eu escolhi para título duas situações curiosas, eventualmente polémicas, porque para além de sociólogo com décadas de trabalho assente em factos sobre as migrações, palpita-me que este sociólogo também seja um polemista e tenha particular gozo em sê-lo. E o título é: Não há uma crise migratória, há uma crise política entre aqueles que derramam lágrimas de crocodilo, estou a citar o sociólogo, portanto, ele referindo-se aqui aos políticos e demais pessoas que choram as agruras e às vezes a morte em que acabam muitos migrantes. Muitas viagens destas, claro. Exatamente, mas ele diz que há uma crise política entre estes que derramam lágrimas de crocodilo e os apocalípticos da extrema-direita e do clima. E eu passo a explicar. Ele ataca esta visão simplista e polarizadora que atravessa todo o espectro político, da esquerda à direita, com diversos matizes também na esquerda e na direita. E diz que a migração não é um problema a ser resolvido, nem uma solução para problemas como o envelhecimento, por exemplo. Nós também temos essa ideia, temos sim. Essa ideia de que os migrantes poderão vir especialmente resolver, em países como Portugal e Itália, onde de facto a taxa de natalidade é muito baixa, não é? Exatamente. E isso será verdade para países como Portugal e Itália, como referiste, mas ele tenta também desmontar esse mito da migração como solução para esses problemas, designadamente o envelhecimento. Nós estamos a falar aqui de alguém que é professor de Sociologia e também de Migração e Desenvolvimento. E ele fala na criação de uma nova subclasse de migrantes explorados, que é também muitas vezes um ângulo que não se explora muito, as condições em que os migrantes depois acabam por viver nos países de acolhimento. Para ele, isto representa o pasto ideal para um crescimento ainda mais acentuado da extrema-direita nos próximos anos. E depois, desmontando ainda aquele título, não é, que eu dei à entrevista, ele também não poupa os alarmistas da migração climática. São palavras dele. Ele diz que tem um traço comum com a extrema-direita, uma mentalidade apocalíptica, tal visão de fim dos tempos. E eu acho que o pensamento dele é bastante estruturado, mas como qualquer pensamento também não é isento de críticas. Ele tem visado diretamente o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e aconselha o Acnur a parar de vender o mito da migração climática em massa, até porque, diz ele, isso é perigoso e enganador. Eu até certo ponto consigo acompanhar o raciocínio, mas já tenho alguma dificuldade em dar o passo que eu acho que ele dá em seguida na equiparação que faz, ao dizer que as teorias da substituição partilham o conceito apocalíptico da migração climática. Ou seja, eu até consigo perceber, e da conversa que tive com ele, de onde é que isto vem. Eu acho que isto é um alerta para que não se misture tudo, não se fale da migração climática como lá está,
um movimento avassalador em que ele próprio diz que a migração em massa não existe, é um mito, e portanto ele aqui tenta estancar para que não se alimentem narrativas da extrema-direita. Sim, ele diz que as sociedades que somos são feitas disso, pessoas que vão e vêm, não é? Há milénios, provavelmente. Claro, esse vai e vem da humanidade, a grande marcha da humanidade de um ponto para o outro. Mas a mim também me parece perigoso e até enganador, para usar as palavras dele, colocar em pé de igualdade uma teoria de raiz nazi, que é a teoria da grande substituição demográfica. Supremacista, claro, racialmente supremacista, claro. Sim, amplamente refutada, e que diz que com as vagas de imigrantes, a população de países como a Alemanha, a França, Países Baixos, ou até mesmo Portugal, em que o Chega desencantou este problema, porque não é necessariamente nós não temos a pressão migratória que têm outros países da União Europeia. No entanto, em linha com os seus parceiros europeus, o Chega também veio desencantar esta vou chamar de preocupação e colocar aqui as devidas aspas. Mas eu acho perigoso e enganador também que este sociólogo faça esta equiparação entre a teoria da substituição e a migração climática. Mas enfim, pronto, é isto. Sim, isso propostas muito interessantes, 22 mitos que são desfeitos, mas às tantas acho que há ali uma propensão também muito grande para a polémica. Ele próprio criar polémicas, não é? Como os próprios dos apocalípticos que ele critica. Susana, por causa disto também que estávamos a falar e da extrema-direita querer sempre, ou direita radical, direita populista, como nacionalista, como queiramos chamar, há uma tendência para gerar factos, não é? Gerar notícias, gerar coisas que chocam. E um dos países que mais gente recebe, Itália, não é? Como temos estado a falar, tem uma primeira-ministra, que é Giorgia Meloni, que fez das migrações um tema de campanha vencedor, não é? Apesar de depois de chegar ao cargo não ter conseguido fazer baixar esses números, até aumentaram bastante em 2023. E ela agora diz que vai concorrer ao Parlamento Europeu, mas já disse que não vai ocupar o cargo que muito provavelmente vai ganhar. Que manobra é esta? É para reforçar o poder do partido e assim poder propor e avançar talvez medidas até mais radicais na área das migrações? Ou é só para ser disruptivo e falarem dos Irmãos de Itália, que é o partido de Meloni? Ou é o culto da líder? O que é que achas que ela está a tentar com esta participação nas europeias, que nem sequer tem intenção depois de vir a ocupar o lugar que muito provavelmente vai ganhar? Bem, eu acho que ela realmente não tem qualquer intenção, mas parece que por um lado está a tentar colocar ou pedir aos italianos que validem aquilo que ela fez enquanto primeiro-ministra até agora. Portanto, parece que em primeiro lugar se põe, se dá ao teste, não é? Se propõe a ir a teste e a passar nesta avaliação nas urnas. Arriscado, parece, mas que provavelmente do ponto de vista dela pode valer a pena, porque pode reforçar, se vencer, pode reforçar a liderança dela enquanto primeira-ministra. Depois há algo curioso, é que não é só Giorgia Meloni a fazer isto. Por exemplo, António Tajani também vai fazer o mesmo, não é? Do partido que encabeça, que é um partido do Partido Popular Europeu, portanto centro-direita. Também o Partido Democrata vai fazer o mesmo, é a líder do partido que vai concorrer às eleições europeias e, portanto, nem Meloni, nem Giorgia Meloni, nem Tajani, nem a senhora Elly Schlein têm qualquer intenção de serem eurodeputados, mas os três propõem-se fazer exatamente a mesma estratégia. Portanto, isto não é só de Meloni. E na verdade, enquanto estava a preparar este podcast, estava a falar com um colega que me recordou outra coisa, é que na Croácia o primeiro-ministro Andrej Plenković também vai fazer exatamente o mesmo. Portanto, vai ser o líder do partido dele, ou vai encabeçar, aliás, o partido, vai ser o cabeça de lista às europeias. Se bem que no caso
de Plenković. Os rumores aqui em Bruxelas é que ele terá intenções ou terá ambições maiores de eventualmente mudar-se para Bruxelas, agora que as coisas não estão a correr tão bem na Croácia. Já há 5 anos se falava que ele tinha interesse em ser presidente da Comissão Europeia, não sei se agora tem exatamente a mesma intenção ou se quer um cargo de comissário, mas portanto de facto o Plenković e Meloni não é a mesma lógica, mas Meloni de facto está aqui a dar tudo nesta eleição. Mas há uma possibilidade disso se a prejudicar, dela não conseguir ser eleita, o que também seria péssimo, não é? Não, quer dizer, ser eleita parece-me que será sempre eleita, exato, mesmo que nós saibamos que ela não quer ser eurodeputada. Mas se ela ficar com uma votação assim não tão expressiva... Se ela vencer... Eu não sou especialista em política italiana, não é? Mas, obviamente, parece-me que se ela vencer, se o partido dela, se os Irmãos de Itália ganharem esta eleição, parece-me que isto não só a reforça internamente, como, obviamente, também a reforça fora. Mas isso também não é um bocadinho estarmos a desprezar as instituições europeias? Então uma pessoa propõe-se como eurodeputada, mas obviamente não tem intenção nenhuma de ir servir a Europa? Não é um bocadinho... que é estranho, não é? Mas eu acho que quem tem que se colocar essa questão são os eleitores em Itália. Claro. Sabem que vão votar numa pessoa que não quer o cargo, portanto, que só quer ir a votos para... na verdade, ela está a fazer aquilo que muitas vezes também criticamos em Portugal, que é nacionalizar a campanha. É a segunda volta, exatamente. No caso estamos a falar aqui da segunda volta das legislativas também. Aqui em Portugal estamos a falar muito disso, sim. Nessa dimensão de legitimar o governo de Luís Montenegro, no caso português. Tem-se falado imenso disso e eu não consigo deixar de dizer aqui que para mim é um pouco estranho. Eu percebo completamente as dinâmicas, claro que seja a dinâmica política, até porque o nosso governo atual não tem uma maioria gigantesca propriamente para estar confortável, mas não deixo de pensar que se calhar nós devíamos estar a falar do bloco europeu, dos nossos problemas europeus, até porque muitas das leis, e leis muito importantes, não são feitas propriamente no nosso Parlamento, não é? São depois absorvidas pela lei nacional e estamos sempre assim muito focados e claramente não somos só nós, não é? Pelo que a Susana disse. Mas deixas-me só concluir aqui uma coisa em relação à Meloni. É preciso não esquecer que a Meloni é também a presidente do Partido dos Conservadores e Reformistas Europeus e, portanto, claramente ela há de querer também ter aqui um papel ainda maior, sobretudo quando nós vemos que o ECR, não é? O Partido dos Conservadores e Reformistas, que são basicamente nacionalistas, eurocéticos, conservadores, deverão subir e bastante nas próximas eleições europeias e podem ter aqui um papel de negociação com os liberais e com o PPE, quando se fala sobretudo numa possibilidade de uma nova maioria mais à direita, e obviamente que ela quer estar nessa negociação, como querá estar certamente no Conselho Europeu, enquanto líder, e líder com um papel forte naquilo que é a sua família política, o ECR. Hélder, precisamente por causa disto e da tentativa de influência de alguns partidos mais nacionalistas de tentarem de influenciar a Europa, ambos, eu e tu, escrevemos recentemente artigos sobre essa forma de influência que a direita radical, a extrema-direita e a direita populista, são vários os tons, não é? Conforme os partidos, deseja ter na UE. A ideia de sair da União é uma coisa que já passou um bocadinho de moda. O Brexit parece ter sido uma vacina bastante eficaz contra essas ideias mais ufanas, mas isso não quer dizer que a UE não esteja em risco de, digamos, ser de alguma forma contaminada por dentro por estes partidos que não estão interessados numa Europa unida ou em qualquer tipo de federalismo. Claro que isso já é ainda outro nível. Quais é que são então os objetivos destes partidos que criticam a Europa, já não querem sair da Europa? A Le Pen abandonou isso, Geert Wilders abandonou essa ideia também, Meloni nem pensar. Portanto, mas alguma coisa eles querem da Europa, que não é exatamente o mesmo que os partidos moderados, não é a forma como os partidos moderados veem a Europa. O que é que achas que pode ser o objetivo destes partidos mais radicais? Bem, então, respondendo curto e grosso, eu acho que o grande objetivo será mesmo esse, serviço das instituições europeias, neste caso o Parlamento Europeu,
para atacar o projeto europeu, mas aí também interessa talvez perguntar o que projeto é esse e se não terá também ele mudado radicalmente, mas isso é naturalmente outra conversa. Mas de facto nós há pouco falávamos do figurino ou da configuração do Parlamento Europeu que sairá das eleições de junho, a começar desde logo pelo aumento do número de eurodeputados, que passará de 705 para 720, e isso também diz qualquer coisa. Mas, olha, recentemente, de facto, eu assinei um trabalho no Expresso sobre o que muda com a presença ou o apoio da ultradireita em governos na União Europeia. Sim. Isso também muito isto em Portugal, ora fazem parte do governo, ora dão um apoio do ponto de vista parlamentar aos governos. E a conclusão a que vários analistas chegam é que a extrema-direita entra nas instituições europeias e tenta erudi-las por dentro. O que não é, em abono da verdade, uma conclusão exatamente inovadora. A diferença é agora a dimensão, a representatividade dos partidos desta corrente. Mas depois há, de facto, consequências, de forma muito breve, que vêm desse apoio ou como parte de governos na União Europeia, que é os partidos da direita radical começam com a imigração, agitam essa bandeira, mas depois influenciam muito mais. E influenciam, por exemplo, alteram mesmo o modo como se discute e legisla questões como o asilo, que vai um bocadinho ao início da nossa conversa, os direitos das minorias, a igualdade de género, as alterações climáticas, e portanto há aqui um receio. Eu acho que a Susana há pouco estava a aflorar um bocadinho isso. Por onde passa a extrema-direita, os partidos tradicionais sentem-na como uma ameaça tão grande que acabam a acomodar algumas das posições da extrema-direita e mesmo a convidá-la a participar na produção legislativa. Portanto, Olha, se me permites, só nessa lógica, é verdade que, sobretudo à esquerda, e nós sabemos que no caso do Pacto das Migrações, quando passou no Parlamento Europeu, passou com o PP, com os liberais, passou com grande parte dos socialistas, os verdes, a esquerda votaram contra, e à direita, os partidos da extrema-direita também votaram contra. Uhum. Isto não deixa de ser interessante, porque por um lado é verdade que este pacto é dito que acaba por ceder muito àquilo que eram os pedidos da extrema-direita, mas a verdade é que depois a extrema-direita também não votou, porque na verdade o resultado final a que se chegou para a esquerda é o tal pacto que mata e que pode matar, ou pelo menos para os verdes e para a extrema-esquerda, para a esquerda radical, e depois para a extrema-direita é um pacto que na verdade é muito soft e não chega para tudo aquilo que eles gostariam de fazer. E em relação ao pacto não deixa de ser interessante, porque a extrema-direita não influenciou, portanto não foi suficiente para travar o pacto, ou para fazer com que fosse ainda mais agressivo, se quiseres. Mas nós já começamos a ver nesta legislatura que houve algumas, pontualmente, houve legislação que foi aprovada com um acordo com, por exemplo, o ICR, que são os conservadores, se quiser chamar nacionalistas eurocéticos, por exemplo, na questão dos pesticidas. Foi graças ao ICR que o PP e os liberais conseguiram fazer cair esta legislação que pretendia reduzir o uso dos pesticidas e que, entretanto, caiu por terra. E, portanto, nós já vemos pouco a pouco como eles começam a ter mais peso. Em algumas situações podem fazer a diferença. Que não estão tanto nos mídias, não é? Como aconteceu recentemente em Portugal, onde as portagens foram abolidas também com a ajuda do Chega. Enfim, as antigas SCUT. Eu não quero entrar muito por aí, mais uma vez, não é o tema que eu domino, mas aquilo que eu vejo aqui é que, obviamente, quanto mais forem os deputados do ICR e do ID, que eles não são exatamente a mesma coisa, mas são cada vez mais, obviamente isto podem ter mais força naquilo que é a legislação. E essas coisas, não, por exemplo, isso dos pesticidas se calhar é um tema interessantíssimo que as pessoas até teriam alguma... talvez se revoltassem contra isso, não é? Porque todos nós sabemos que não é o ideal termos isso na nossa alimentação, mas lá está. Se fores um agricultor, claro, exato. ficas satisfeito. Exato.
Mas pronto, isso é um dos temas que se calhar não chegaram cá. Isto caiu também por causa dos protestos dos agricultores. Claro. Que tem. Quando eu estive aí na Conferência das Regiões, eles foram até Mon, não é? Que é super. Quer dizer, é uma cidade pequenina e eles foram até lá por causa do que estava a acontecer lá e estavam a falar-nos disso, de que percebem as preocupações verdes e não quer dizer que não se queiram adaptar, mas que é muito difícil continuar a ter lucro se os impedirem de usar pesticidas ou de usar estufas ou que seja, as novas regras acabam por às vezes os prejudicar no circuito tradicional que eles tinham. Depois têm que readaptar completamente toda a produção, não é? E isso acaba por fazer perder muito dinheiro e encarecer muito os produtos que as pessoas depois não, obviamente, compram no supermercado. Nós estamos a chegar ao fim de mais este episódio do Mundo a Seus Pés, mas não podemos ir embora sem fazer a pergunta da praxe aos nossos convidados. Susana, para onde é que irias se pudesses viajar sem restrições de tempo, de orçamento, nenhuma restrição? Para o passado, dá? Sim, claro. Olha, eu gostava de voltar a 25 de abril de 1974, se pudesse, porque todas as imagens que eu vi na última semana, todos os documentários, alguns muito interessantes, realmente gostava de ter sentido nas ruas o que é que foi este sentimento de liberdade. Partilho completamente. E enquanto jornalista, não é? Sim. Dito isto, gostava de ter vivido, de ir ao passado, ver como foi, sentir e perceber. Não quero de todo que isto se repita no futuro, ter que voltar às ruas para defender a liberdade. E se me permites, só em relação ainda à extrema-direita, eu acho que uma das questões que agora se pode começar a colocar é, para a próxima legislatura, é começarmos a ver partidos tentarem distinguir entre a boa e a má extrema-direita, porque isso eu acho que vai começar a acontecer, porque vai ser também uma das grandes questões para o próximo Parlamento, é perceber dentro dos partidos da extrema-direita quais é que são considerados tratáveis, quais é que são dignos de possível acordo, porque naturalmente vamos ver o PP, os liberais a tentar puxar por aí, a tentar dizer que não são todos iguais. Tipo, Chega a não ser anti-europeísta, por exemplo? Não sei, porque na verdade o Chega, se for eleito, vai para o Identidade e Democracia, vai para o ID. Não é? E eu acho que o PP está mais interessado em dizer, ou estará mais interessado em mostrar que dentro do ICR não são todos de extrema-direita ou não são todos intratáveis, o caso da Meloni, não é? Ou o caso do Vox, ou o caso do partido do Sr. Fiala na República Checa. Portanto, eu acho que isso vai ser muito interessante, perceber se dentro da extrema-direita o próximo discurso não é, bem, dentro da direita ou da direita radical e da extrema-direita, afinal a gente há uns que se aproveitam. Eu não sei, isto não é a minha posição. Sim, só acho que certo, que isso vai ser um discurso que vai surgir. Sim. Hélder, o que é que... Para onde é que gostavas de ir, sim? Olha, para a África do Sul, porque passaram 3 décadas desde o fim do apartheid e da eleição de Nelson Mandela como presidente do país. Curiosamente, eles assinalam a efeméride a 27 de abril, portanto é o dia da liberdade, 2 dias depois do nosso, mas nós fizemos 50 anos, eles estão agora a assinalar os 30. E no final do mês, a 29 de maio, tem eleições gerais. E há um sentimento muito grande de desilusão pelas promessas que ficaram por cumprir e até acusações de traição aos valores do ANC, o Congresso Nacional Africano, o partido de Mandela, e que desde 1994 está no poder na África do Sul. Mas aquilo que se tem visto é que o desemprego, a criminalidade, o fosso entre ricos e pobres, e ainda, apesar de há 30 anos ter oficialmente decretado o fim do apartheid, há também aqui ou persiste um fosso entre brancos e negros, além da estagnação económica, claro. e na dimensão política, clientelismo, nepotismo, corrupção, enfim, uma série de desilusões que neste momento, a poucos dias de irem a votos, os sul-africanos sentem muito. Neste caso, a ANC pela primeira vez poderá perder a sua maioria parlamentar e, confirmando-se as projeções, terá de partilhar o poder
o que não acontecia desde 94, desde que assumiu. E, portanto, acho que seriam eleições interessantes de acompanhar. Portanto, tu já escreveste um texto no Expresso sobre isso, sobre esse legado do que foi auspicioso e o que agora, qual é o resultado, não é, depois destes 30 anos, que está no Expresso e que aconselho todos os nossos ouvintes a ler. Eu tenho a dizer, Hélder, que muito provavelmente vou à África do Sul porque o meu pai decidiu comprar uma viagem para mim e as minhas 2 irmãs irmos a Moçambique, de onde ele é, e isso provavelmente vai incluir uma incursão à África do Sul, onde... Portanto, tu e 2 irmãs, então uma delas não vai, vou eu. Exato. Portanto, eu queria agradecer à Susana Freixo e ao Hélder Gomes por terem participado neste episódio, também ao Gustavo Carvalho pela edição técnica. Podem acompanhar no site Expresso todas as notícias, entrevistas e análises sobre as eleições europeias, durante cuja campanha o Hélder e a Susana serão de certo 2 dos jornalistas mais ativos, e também seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida de podcasts. Siga o Mundo a seus pés e assim terá sempre um novo episódio para ouvir. Muito obrigada e até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.